A paz do Senhor, boa tarde. Vamos começar então mais uma leitura. Hoje nós vamos estar lendo Lucas, capítulo 22, amém? Livro de Lucas, capítulo 22. Bom, eu gostaria de estar iniciando essa leitura com uma oração, amém? Vamos lá então. Senhor, nesse momento, Pai querido, eu quero te convidar a estar conosco, Senhor, nos guiando nessa leitura. Que a tua palavra venha falar conosco, Senhor Jesus. Que a tua palavra venha a nos ensinar, Pai. Que a gente venha realmente a aprender a lidar com as nossas emoções, com as nossas dificuldades, com as nossas batalhas, Senhor, através da tua palavra, porque ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos lá? O plano para matar Jesus. Faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus em segredo, porque tinham medo do povo. Judas traz Jesus. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como ele ia lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Jesus manda preparar a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Eles perguntaram: onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu: escutem. Quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar e digam ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então, ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então, prepararam o jantar da Páscoa. A ceia do Senhor. Lucas, capítulo 22, versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então, Jesus pegou o cálice de vinho e deu graças a Deus e disse: peguem isso e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois, chegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida, partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Pois, depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está aqui, sentado comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai morrer, de maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros: quem seria o traidor? Ou seja, não foi Satanás que crucificou Jesus. Deus já havia determinado que isso ia acontecer.
E Jesus escolheu cumprir essa missão que ele havia recebido de Deus. Ou seja, foi uma escolha do próprio Cristo ser crucificado. Sim, para salvar eu, você e todos nós. E a salvação está aí para todos nós. Acreditar em Jesus é de graça, gente. Acreditar em Jesus é a melhor escolha que a gente tem. É a única, entendeu? Escolha que nos leva à salvação. Se tem uma pessoa que pode mudar a sua vida, essa pessoa se chama Jesus. Se tem uma pessoa que pode preencher esse vazio que você sente, sei lá se você sente, é Jesus. Porque um dia eu também senti esse vazio. E eu achava que eu conhecia Jesus. Mas não. Eu podia até conhecer o nome de Jesus, mas eu não tinha intimidade com ele. E ter intimidade com Jesus é o que muda a nossa vida. É o que faz a gente evoluir como ser humano. Sabe por que eu falo tanto em evolução? Porque o mundo só vai melhorar. Esse mundão que tá aí fora, ele só vai ser alguma coisa um pouquinho melhorzinha, um pouquinho, coisinha assim, sabe? Se a gente se tocar que a mudança tem que começar por nós mesmos. Amém? Quem é o mais importante? Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado mais importante. Então Jesus disse: os reis desse mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigo do povo. Mas, entre vocês, não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante. E o que manda deve ser como o que é mandado. Tá ligado naquela parada de somos iguais? A minha oração não é mais poderosa do que a sua e nada disso. Se a gente buscar Deus, tudo vai rolar? É isso. Somos iguais. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou é o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa. É o Senhor. Mas entre vocês, eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo, nos meus sofrimentos. Por isso, assim como o meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Jesus é o governador da terra. Vocês têm... Isso é algo que a gente não pode esquecer nunca na nossa vida. Vocês vão comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus avisa Pedro. Jesus continuou: Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Jesus avisa os discípulos. Lucas, capítulo 22, versículo 35. Depois, Jesus perguntou aos discípulos: por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Não faltou nada, respondeu eles. Então Jesus disse: pois agora quem tem uma bolsa ou sacola deve pegá-la, e quem não tem espada deve vender a capa e comprar uma, pois as Escrituras Sagradas dizem: ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo. Pois o que está escrito a meu respeito tem de acontecer. Aí os seus discípulos disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Basta, respondeu ele. Jesus no Monte das Oliveiras. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. E os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então, Jesus se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros. Ajoelhou-se e começou a orar, dizendo:
Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O suor era como gotas de sangue caindo ao chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. Opa, amiga! Paz do Senhor! Glória a Deus! Ó, Lucas 22, versículo 46, amém? E disse, porque vocês estão dormindo? Levante-se e orem, para que não sejam tentados. Jesus é preso. Jesus ainda estava falando. Quando chegou uma multidão, Judas, um dos 12 discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse, olha a sinceridade de Jesus, né? Olha isso. Judas, é com um beijo que você trai o filho do homem. Tá de sacanagem, né? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, Jesus, devemos atacar essa gente com nossas espadas? Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Oi, Lô, a paz do Senhor, glória a Deus, amada. Ó, Lucas 22, versículo 51, amém? Mas Jesus ordenou, parem com isso. Aí, tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida, disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo. Por que vocês vieram com espadas e porretes? Para me prender como se eu fosse um bandido. Você está na pira? Eu estava com vocês o tempo todo. Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo. E vocês não tentaram me prender. Mas essa é a hora de vocês. E também a hora do poder da escuridão. Pedro nega Jesus. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro o seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali e perguntou da fogueira, e ali perto da fogueira, e perguntou: este homem também estava com Jesus? Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Os guardas batem em Jesus. Os homens que estavam guardando Jesus zombavam dele e batiam nele. Taparam os olhos dele e perguntaram: quem foi que bateu em você? Adivinhe! E diziam muitas outras coisas para insultá-lo. Jesus diante do conselho superior. Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus diante do conselho superior. Então lhe disseram: diga para nós se você é o Messias. Ele respondeu: se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. E se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder.
Mas, de agora em diante, o Filho do Homem se sentará do lado direito do Deus Todo-Poderoso. Aí, todos perguntaram, então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu, são vocês quem estão dizendo. E eles disseram, não precisamos mais de testemunhas. Nós mesmos ouvimos o que ele disse. Amém, amados? Bom, é isso. Jesus, ele começa a sofrer a perseguição. A gente pode ver que, sim, o mal perseguiu, mas foi uma escolha de Cristo estar ali. Foi uma escolha de Cristo passar pela cruz, né? Era algo já determinado pelo Senhor. E Jesus tinha uma missão. Jesus tinha uma missão nas mãos dele. E ele era um escolhido de Deus. E ele escolheu cumprir a missão dele aqui na terra. Foi uma escolha dele. Jesus passou por todas as fases como nós, como um ser humano qualquer. Então é nossa escolha também parar e se perguntar, qual é a nossa missão aqui? O que a gente veio fazer aqui? Se a gente se perguntar isso, eu tenho certeza que Deus vai nos revelar isso. E a gente vai poder cumprir, como Jesus cumpriu aqui na terra a missão dele. A gente vai poder cumprir a nossa missão também. Amém? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor esteja com você. E a gente se encontra amanhã para ler Lucas 23 e continuar essa viagem que é a Bíblia. Amém? Deus te abençoe e até amanhã, meus amores. Um beijo no coração de vocês.